nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Comendador Pneus. Comendador Agostinho Prada 2366. 3442-0115. Quarta-feira, já estamos no meio da semana, 8 de novembro de 2017. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio-Dia, ao vivo, no rádio, no AM 1020 da Educadora, na internet, no portal educadora.am, nos aplicativos que você baixa de graça, aplicativos da Educadora para celulares de padrão iOS ou Android, também no Facebook, nós estamos ao vivo no Facebook e no canal da Educadora no YouTube. Inscreva-se no canal, ouça e veja o programa de hoje. Eu tenho em minhas mãos, para você que está nos vendo neste momento, 10 ingressos para o jogo do próximo sábado no Limeirão, às 4h45 da tarde. Jogo decisivo para a Inter na Copa Paulista de Futebol. A Inter tem de vencer o 15 de Piracicaba para seguir viva na competição, mais do que seguir viva, para seguir a final da Copa Paulista. Eu vou virar os ingressos aqui para o lado correto, pronto. Eu tenho em mãos, você que está nos ouvindo, entenda que eu tenho em mãos esses ingressos e você que está nos vendo, os ingressos para o jogo 15 de Piracicaba e Inter de Limeira. São cinco pares para a turma do YouTube. Se você quiser ganhar esses ingressos, são 5 pares para 5 pessoas que nos ouvem e veem pelo YouTube. Você tem de ir ao canal da Educadora no YouTube, fazer a sua inscrição no canal da Educadora no YouTube, aí deixar no campo do bate-papo ao vivo seu nome e bairro e dizer: eu quero ganhar um par de ingressos para Inter de Limeira. Os ingressos aqui, mais uma vez eu mostro, e 15 de Piracicaba, jogo decisivo, jogo do próximo sábado no Limeirão. Boa tarde, Nani Camargo. Tudo bem, Caio? Tô bem, e você, Nani? Bem, você estava muito bravo no colóquio, mas eu entendo. Porque quando as pessoas extrapolam, nos ofendem, né? Eu entendo. A ofensa de fato nos aborrece a todos, né? Mas a ofensa é desnecessária e mais do que isso,
a acusação sem base é desnecessária também. Mas, Caio, você sabe que para nós que somos jornalistas, talvez o público não entenda. Eu vou até citar uma situação que ocorre comigo. Bom, eu, junto com outros jornalistas aqui de Limeira, fui uma das que também mais bateu no Silvio Félix no passado, né? Então, ressalvo, junto com outros jornalistas, com a Rádio Educadora, enfim. Agora, aí o Silvio foi cassado, desapareceu da cena política, enfim. Aí agora a vereadora Constância Félix voltou, né? Ela está na Câmara, é uma vereadora. O tratamento que eu dou a ela na Câmara é igual a todos os vereadores, E né? gostando ou não, ela foi eleita com voto popular. Exatamente. Né? E digo mais, o ex-prefeito Silvio Félix tem ido à Câmara quase todas as segundas-feiras, enfim. Eu tenho encontrado muito com o Silvio Félix. E eu até não imaginava isso, mas assim, tenho conversado com ele, claro, sempre de forma jornalística, como converso com qualquer assessor. Então, isso é uma situação que acaba ocorrendo. Os governos passam, né? As pessoas que antes estavam com o poder nas mãos, hoje não estão, atuam nos bastidores. É assim que funciona. E quem é jornalista e trabalha nessa área também tem que lidar com isso. Se eu deixasse de conversar com todo entrevistado que eu acho que não é idôneo, que eu não gosto, enfim, a gente tem que manter uma distância, concorda? Então, o jornalista precisa de fontes e pode, por que não, manter relações republicanas com políticos, não é? Nós não estamos defendendo aqui relações não republicanas. Exatamente. Relações que são mantidas à custa de pagamentos mensais ou semanais do conhecido jabá. Não é? Nenhum de nós aqui recebe dinheiro de político. Nenhum de nós aqui é jabazeiro. Agora, nós temos de ouvir os políticos, sim. Nós temos de dar voz e vez aos políticos, sim. E quando o tema é pertinente, por que não ouvir um ex-prefeito? Ele vai ser ouvido constantemente? Não. Ele vai participar sempre dos programas? Claro que não. Ele foi ouvido pontualmente numa questão. Qual é o problema disso? Exatamente. Então, a atividade jornalística, ela envolve também isso. Você ouvir pessoas que realmente no passado tiveram problemas com a justiça, que ou ainda têm problemas com a justiça, que respondem a processos. A gente não pode eliminar essas pessoas da atividade jornalística, né? Da atividade jornalística correta. Então, para mim é uma situação muito comum. A Constância Félix passou o que passou, a família foi presa no passado. Eu dou o mesmo tratamento a ela, o mesmo espaço. Se ela fizer um projeto de lei na Câmara que é interessante, que é de interesse público, por que a gente não vai divulgar por conta do passado? Paulo Maluf pode ser preso se sair do Brasil, é procurado pela Interpol. Dá entrevistas à imprensa. Fernando Collor de Mello. José Sarney, Renan Calheiros, Romero Jucá falam à imprensa. Fernando Collor de Mello, presidente empichado, voltou senadora, fala à imprensa. Dilma Rousseff, ano que vem vai ser candidata a qualquer coisa, deputada, senadora, fala à imprensa. Luiz Inácio Lula da Silva é condenado à prisão, fala à imprensa. Isso quer dizer que a imprensa concorde com os comportamentos de cada qual ou que defenda? É evidente que não. Com certeza, a gente não levanta bandeiras aqui. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso com muita tranquilidade. Acho até normal que as pessoas pensem, mas estão fazendo isso. Deixa eu pensar, Caio, as pessoas falam da gente, desde elogio até falar mal. Então, a gente também tem que lidar com isso. Fazer o quê? Deixa as pessoas pensarem. A vida vai sempre mostrando, né? Como que é aquele ditado que a carruagem... Como é que fala? Os cães ladram, a caravana passa. É por aí. É por aí. E eu deixo aqui os canais da Educadora abertos, evidentemente, para quem tiver educação. Né? Quem não tiver educação, eu vou responder. Quem me der patada, vou responder com patada. Quem for mal educado comigo, eu vou responder de maneira mal educada. Agora, a opinião educada, a opinião bem colocada, você pode falar do que quiser, de qualquer assunto. Pelo WhatsApp da Educadora, 992225124 e também pelo Facebook da Educadora. Aliás, vou fazer uma enquete muito objetiva. Você acha que nós não devemos ouvir mais ex-prefeitos aqui? Na sua opinião, ex-prefeitos não devem ser ouvidos? Nem o Silvio Félix, nem o Paulo Radiche, nem o Pedrinho Quil, nem ninguém? Qual é a sua opinião?
porque aí o público nos ajuda a balizar o nosso trabalho. De repente o público não quer. Caio, vamos imaginar que o Silvio volte a ser prefeito. Eu vejo aqui manifestações, a gente não vai mais ouvi-lo? Até então, de apoio ao Silvio Félix. Eu não posso fazer nada com relação a isso. A Renata apoia, o ouvinte Egberto pede para que eu não processe a ouvinte que nos ofendeu. Eu vou processar porque ela afirmou que o meu trabalho é sujo. Então, ela tem de provar que o meu trabalho é sujo, né? A ela cabe o ônus da prova. Então, se você acha que nós não devemos mais entrevistar ex-prefeito, sobretudo o Silvio Félix, por favor, manifeste-se pelo 992225124, o WhatsApp da Educadora. E se você achar o contrário, também, 992225124. Eu gostaria de um termômetro, né, de medir a temperatura de um termômetro do nosso público. Se o público acha que nós devemos ou não falar com ex-prefeitos. Eu acho que é um bom balizador, né? Bom, mas o fato é que hoje a gente já tem agendada uma entrevista com um ex-prefeito, né, Sim. Caio? Então, a gente vai fazer a ligação para o ex-prefeito Paulo Radiche, que inclusive está viajando realmente, mas acabou de mandar uma mensagem que está esperando a nossa ligação para tratar do assunto que nós já estamos falando desde o início do ano e que agora se afunilou aí essa situação da intervenção, todo o transporte coletivo. Aliás, hoje tem uma audiência pública também envolvendo o transporte coletivo, a gente vai falar mais tarde sobre isso. Mas, Caio, eu acho que a nossa atividade jornalística ficará muito restrita se a gente não puder ouvir mais os ex. Porque os ex fizeram história. Estiveram lá. E eles são responsáveis foram mal, por decisões que lá. ainda existem. No Sim. caso do Silvio, né? Esse contrato que acabou agora, em abril, foi assinado por ele. Sim. Então eu não vejo problema nenhum. Viu? O orçamento do Mário Botion desse ano foi aprovado pelo Paulo Radiche. Exatamente. Né? Exatamente. E outras tantas coisas, né? O secretariado do Mário Botion é basicamente composto por ex-secretários do Silvio Félix. Exato, Né? Caio. Então, eu acho que talvez a ouvinte, sei lá, escreveu sem pensar. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala nas redes sociais, viu? Porque realmente você pode acabar ofendendo. Pode até ser uma opinião dela, pode ser que ela ache isso, né? Só que a partir do momento que você coloca num espaço público, onde todo mundo pode ler, você tem que arcar com as Aí consequências. você diz, eu discordo, eu acho que esse fulano não deve ser ouvido por essa razão. Agora, afirmar que há conchavo ou que a empresa é suja, já passa de todos os limites. Não é que passa de um limite só, passa de todos os limites. E quem me conhece, me acompanha há bastante tempo, sabe que eu ando muito calmo, muito tranquilo, desde que nada que seja afirmado fira a minha postura, fira o meu caráter. Tem um ouvinte aqui, uma ouvinte, Val, que acha que nós não devemos ouvir ex-prefeitos. Ok. Boa tarde, meninas. Gosto muito do programa. Não gostei da entrevista do Silvio Félix. Não põe o nome. Assim, o Natanael. Boa tarde, Caio. Parabéns por deixar o Silvio Félix falar. E deixa os outros falarem também. Você faz um ótimo trabalho, é muito inteligente. A ouvinte não coloca o nome. A Rosmarie Giraldello. Você deve sim, sempre que puder, entrevistar o atual prefeito e os ex-prefeitos, porque a Educadora é a voz da população. E nós não temos exata noção do que se passa. O Gilberto Pomarola diz que acha que nós devemos sim entrevistar os ex-prefeitos, mesmo que, exatamente, Gilberto, que eu não vote neles, que eu não os apoie, que eu não goste deles. E ele faz uma brincadeira aqui com relação ao Dunga, porque o Silvio Félix fez essa menção, comparação. Né? Será que ele vai dar a entrevista? Ele está convidado para dar a sua versão também, para dar a sua entrevista também. O Reginaldo Vieira, sim, estamos no Estado Democrático de Direito. Obrigado, Reginaldo. Temos mais algumas observações aqui, alguns recados de voz. Caio e demais da mesa, vocês devem entrevistar a todos os homens e mulheres da política de Limeira. É a opinião do Lamparina. Mesmo não concordando com a opinião do próximo, vou lutar até o último suspiro para que todos tenham o direito de opinar. Afinal, isso é liberdade de expressão, diz aqui o Marcelo. Taila Ramos, nós estamos na linha com o ex-prefeito Paulo Radiche, é isso? Exato, Caio. Boa tarde a todos. Ele também vai falar conosco sobre essa polêmica, então, envolvendo o transporte coletivo de Limeira. E já emendo, então, a primeira pergunta ao Paulo Radiche, que é a mesma pergunta que nós fizemos ao Félix ontem,
Paulo, boa tarde. Como o transporte coletivo de Limeira chegou, então, a essa situação à beira de um caos aqui na cidade, com uma dívida trabalhista enorme, com ônibus que podem ser apreendidos da frota e à beira de um colapso que terminou, então, na intervenção da Prefeitura no transporte coletivo? Boa tarde. Boa tarde, Nani, Caio, Tayla, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar falando com vocês e é muito importante que esse assunto tenha vindo à baila, né? Não vou dizer agora, porque esse assunto para mim é extremamente importante e deveria estar sendo discutido sempre. O transporte coletivo foi feito na gestão passada um novo contrato. E esse contrato venceu agora em abril deste ano. E ali estabeleceu as bases para aquele contrato e previa-se à época em torno de 1.800.000 passageiros mês. E hoje transporta-se em torno de 1.200.000. Acredito que hoje deve estar até menos pela grande queda que a gente viu de qualidade do sistema nesse último ano. Então, essa diminuição afeta a sobrevivência do sistema. Ou seja, você tem um ônibus para comprar, você tem um motorista para pagar, o cobrador, o mecânico, todas as peças para se comprar, o diesel para comprar, ou seja, tudo isso tem um custo. E a sociedade tem que escolher como é que a gente vai pagar esse custo. Antigamente, pagava-se transferindo todo esse dinheiro para a tarifa. No caso de Limeira, nós criamos uma outra maneira, nós criamos o subsídio. Por quê? Para evitar que a tarifa fosse ainda mais onerada. Nós tivemos elevações de todos os preços, isso ocorre até com uma certa rotina, mas nós conseguimos segurar durante 4 anos um aumento, nesse período todo, um aumento bem inferior à inflação. Em alguns casos, até com a tarifa de estudante, nós conseguimos reduzir significativamente. E nós tivemos, em um determinado momento, a construção da gratuidade para quem está de 60 a 65 anos, com a qual eu concordo. Porém, a gente precisa dizer de onde vai sair o dinheiro para pagar isso. Então, nós esperávamos o final do contrato, que seria agora em abril de 2017. Se eu tivesse vencido a eleição, faríamos um novo contrato e assim nós estabeleceríamos as bases daquilo que a gente acha correto, ou seja, melhoraria o sistema como um todo. E, de certa forma, o sistema vinha melhorando. Nós fizemos uma renovação da frota muito significativa, acima de 50% dos ônibus foram trocados, tanto que a média de idade tem que ser de 7 anos, passou a ser de 4 anos na nossa gestão. Nós criamos aquele painel indicativo que mostrava o horário que o ônibus chegava, criamos o aplicativo, então dava para a pessoa saber se o ônibus estava atrasado ou não. E fizemos muitas mudanças em todo o sistema de transporte, mas dentro daquilo que aquele contrato já assinado anteriormente nos permitia, não permitia avançar. Agora, o que aconteceu nesta gestão? Quando eu conversei com o Mário Botion, assim que ele foi eleito ano passado, ele falou: Paulo, a respeito do transporte coletivo. Eu falei: olha, Mário, eu tenho as minhas ideias, eu não vou estar aqui para executar. E as ideias dele, definitivamente, não são iguais às minhas. Porque eu penso numa cidade onde o ônibus seja mais importante do que o carro. E nós vamos ter que tomar medidas duras nesse sentido. Ele já tem um entendimento de que o carro é mais importante do que o ônibus, que o transporte coletivo. Então, esse entendimento faz com que a gente não pudesse avançar naquele momento. A aviação limeirense, ou aquela empresa que estava antes, ela não poderia renovar o seu contrato, certo? O nosso jurídico, já em 2016, apontou que esse contrato não poderia ser renovado. Então, qual era a medida correta a ser adotada? Fazer um contrato, na minha concepção, com a própria aviação limeirense, fazer um contrato emergencial e, enquanto isso, abrir o processo licitatório, certo? O que eu não entendo é porque, até agora, nenhuma coisa nem outra foi feita. Optou-se por fazer a intervenção. A intervenção, ela é bastante tentadora. Muitos prefeitos, bravateiros, contadores de história, gostam dessa medida. Eu confesso que eu mesmo senti vontade de fazer algumas vezes. E não fiz por uma única razão, por ter responsabilidade. Tem alguns serviços que a Prefeitura presta na área de saúde, na área de educação, na área da segurança, o transporte coletivo, fornecimento de água e esgoto. Tem alguns serviços
que eles têm uma natureza de prestação continuada. Então, o sistema, por mais problemas que ele possa ter, a gente tem que sempre estar brigando para que ele não pare nunca. Por isso que a gente intervinha sempre que havia uma possibilidade de uma paralisação, seja até por questões salariais, que é uma relação entre empresa e empregado. Não tem nada a ver com a prefeitura. Mas nós intervimos porque não queríamos que houvesse uma paralisação da prestação desse serviço. E o que a atual gestão fez? Ela foi lá e decretou intervenção. Quando ela decretou intervenção, ela trouxe para ela todos os problemas que era da empresa. Se tivesse simplesmente feito emergencial, contratou uma nova empresa, essa empresa que está, que era a Limeirense no caso, com emergencial, ela ia ter que satisfazer todas as suas dívidas trabalhistas e os seus problemas. Era um problema da empresa. A partir do momento que decretou a intervenção, trouxe todo o problema para dentro da prefeitura municipal. Ou seja, a dívida que a população de Limeira não tinha, passou a ter. Paulo, é a Nani, boa tarde. Em relação, ainda falando sobre a intervenção, bom, então você já explicou que essa medida, a seu ver, foi inadequada. Mas aí o prefeito Mário Botion alega que o start da licitação deveria ter sido feito no seu governo e isso não ocorreu. Você já chegou até a dar uma explicação aqui sobre isso, mas era bom a gente reforçar. Por que é que esta licitação, a principal, para uma nova concessão do transporte público, não foi iniciada na sua gestão? Porque, segundo o governo Mário, metade dos problemas desta atual gestão estaria resolvido, né, Caio? Se a licitação já tivesse sido aberta. Na verdade, a afirmação do Mário Botion é que qualquer problema atual, passado ou vindouro é culpa do Paulo Radiche, né? Se chover amanhã, a culpa do Paulo Radiche, se não chover, a culpa do Paulo Radiche também. Então, a questão da TV Cultura, o Mário Botion fez uma entrevista coletiva para dizer que a culpa era do Paulo Radiche, sendo que o governo dele não fez absolutamente nada em quase 10 meses para resolver a questão. A questão do transporte coletivo também há essa afirmação de que se na transição o Paulo Radiche tivesse iniciado o edital da nova concorrência, a situação não chegaria nesse ponto. É fato isso, Paulo? É claro que não. Se assim fosse, por que em 10 meses ele não fez? 10 não, já estamos indo para 11 meses. Por que até agora não fez? Não fez porque não tem capacidade, porque tem uma equipe muito fraca. E ele mesmo, como prefeito, é muito fraco, né? A gente diz que o principal sintoma de incompetência de uma pessoa é quando ela atribui aos outros os erros que são seus. Ora, se ele não queria administrar a cidade, por que se candidatou? Né? Então é só ver, por exemplo, por que ele não diz, por que ele fechou as farmácias que eu criei, que eu abri, por que ele diminuiu o número de médicos, de programas mais médicos, que eu trouxe para a cidade, por que ele não está dando apoio às escolas de período integral, como eu havia feito. Está faltando coisas básicas. Cara, dá um pulo lá no sistema de vigilância para ver se as câmeras estão todas funcionando. Ele trouxe uma equipe que é muito fraca. Essa é a verdade. Ele se cercou de pessoas que não têm capacidade. O prefeito entender de tudo é impossível. Né? O sujeito pode ser inteligente, ter feito muitas faculdades, ele nunca vai saber de tudo. Mas ele tem que se cercar de uma equipe que seja capaz. Certo? Agora, ele não tem capacidade para fazer a gestão, então naturalmente ele atribui a culpa das suas incompetências aos outros. O Paulo, ontem, acho que não sei se você pôde acompanhar, porque você está viajando, mas o ex-prefeito Silvio Félix também falou sobre esse assunto. E, na opinião dele, o que o Mário deveria ter feito, né? Ter prorrogado por mais 8 anos o contrato com a aviação limeirense, já ter dado o start, aberta a licitação logo em janeiro, essa concorrência pública, e aí, até a finalização dessa concorrência, quando ela fosse finalizada, então rescindia o contrato, esse contrato de 8 anos, de forma unilateral, mesmo porque a aviação limeirense só aceitava continuar no sistema se fosse prorrogado por mais 8 anos. O que você faria nessa situação? O contrato acabando, a licitação não seria concluída em 4 meses? Qual seria a sua atitude em relação a isso? Eu já até informei no preâmbulo que eu expliquei. Não podia ser prorrogado o contrato. Havia um posicionamento do jurídico da prefeitura dizendo que o contrato não podia ser prorrogado por problemas da aviação limeirense.
mas poderia ser feito um contrato emergencial, ou seja, a mesma empresa continuaria, todos os ônibus continuariam e faria-se a licitação, né? E faria com tranquilidade, faria tomando as decisões corretas. E, na minha visão, tem que ser privilegiando o ônibus em detrimento do carro. E isso demanda posições políticas que este governo atual, com certeza, não tem coragem de tomar. Então, deveria ter sido feito o encerramento do contrato, como foi feito, deveria ter sido feito o contrato emergencial e depois a prorrogação. Agora, de forma alguma, a intervenção. Você quer ver? Pesquisa no Brasil inteiro quantas cidades, neste momento, têm intervenção em empresa. Você não vai encontrar ninguém. Sabe por quê? Porque é o pior abacaxi que uma administração pode assumir. E foi isso que o Mário Botton fez. Foi exemplo do que o Silvio fez no passado, quando ele fechou a Endel e a Codel. Que fez, aos olhos da população, pareceu bonito, uma austeridade. Na verdade, construiu uma dívida que é impagável. E a hora que essa conta chegar, a cidade já está quebrada. Mas o Mário Botton também anunciou que vai acabar com o SAI. Então, o processo é o mesmo da Endel e da Codel? Eu não fiz o levantamento, não teria informações quanto às dívidas do SAI. Né? Eu acredito até que o processo seja mais simples. Eu acho inócuo. Eu não tomaria essa atitude. Eu acho que ele quer tomar atitudes que realmente causem efeito para a administração pública, começar a trabalhar utilizando tecnologia. Vou dar um exemplo, Caio. No final do ano, infelizmente aconteceu no final do governo, mas no final do ano nós implantamos um sistema de aprovação de plantas lá na Secretaria de Urbanismo. Com esse sistema, aqueles profissionais que eram cadastrados no sistema, eles poderiam ir lá e aprovar a planta com uma extrema agilidade. Esse sistema está parado, paralisaram. Né? Nós tínhamos lá 80 funcionários da Secretaria de Urbanismo. Eu calculo que o sistema totalmente implantado, nós precisaríamos, no máximo, de 30 a 40 profissionais para estar trabalhando lá. Então, só de pessoal seria uma economia de 50%. Não que fôssemos demitir, mas, até porque não podemos, mas podíamos transferir para outros serviços e por muito tempo não precisaríamos contratar novos profissionais. Então precisa ter criatividade e saber o que é da administração para tomar as medidas que são corretas. E muitas delas não são populares, não vai ter aplauso, vai ter muita crítica, mas são medidas necessárias. Agora, ficar com essa medida popularesca, eu vou acabar com o SAI, ele não está acabando só com o SAI, ele está acabando com o SAI, acabou com a ouvidoria, acabou com a controladoria, 156 hoje não é mais transparente, entendeu? Está matando todos esses organismos que fez Limeira ser conhecida como uma cidade onde havia transparência. Hoje não tem mais. O Diário Oficial hoje você não consegue adquirir mais nas bancas, né? Então cria-se dificuldades. Então, uma série de medidas, eu não fiz o levantamento ainda, mas vamos fazer quantas licitações estão sendo feitas pelo chamado pregão eletrônico e quantas estão sendo feitas por outros sistemas. Nós implantamos o pregão eletrônico, que é controlado pelo governo do Estado. Ele é limpo, ele é honesto, ele não permite conluio, né? Precisamos fazer um levantamento para ver quantas licitações estão sendo feitas nesse sistema e quantas estão sendo feitas no modo antigo, que é o presencial, que o pessoal combina os preços na porta de entrada na hora da licitação. Eu insisto com relação à não intenção da renovação da aviação limeirense. Ao que consta, o atual governo tentou renovar emergencialmente o contrato com a aviação limeirense, e a aviação limeirense se negou a renovar pelo período de 1 ano. Nesse aspecto, sobraria outra alternativa que não a intervenção? Fazer emergencial com outras empresas, né? Na verdade, eu não acredito que isso deva ter acontecido. Eu fico imaginando uma empresa, ela optar por sofrer intervenção ao invés de continuar a operação por mais 1 ano. Eu não acredito que uma empresa faria isso, até porque ela só faria uma coisa dessa se o sistema não desse nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de lucro. Mas eu não acredito que ela faria isso. E outra, o que eu lembro, né, que aconteceu no início do ano, é que criaram todo um clima para pôr ela para fora e iam enfiar uma empresa completamente desconhecida e que, pelas informações que me chegou, sem qualquer capacidade de operação, né? Ia ser o verdadeiro caos para a cidade de Limeira.
E aí, quando houve muitas críticas, o sindicato se movimentou até querendo fazer greve naquele momento, aí foram para cima para fazer intervenção. Então, fizeram sem nenhum planejamento, sem nenhum conhecimento de causa, certo? Ou seja, foram completamente irresponsáveis. Até porque, para fazer emergencial, não precisava de muito esforço, bastava fazer. E não podia prorrogar o contrato por uma razão muito simples, porque já havia um parecer da minha gestão, inclusive. Ele não precisava nem assumir esse ônibus. A minha gestão dizia, esse contrato não pode prosseguir, vamos ter que interromper. Fazia emergencial, fazia licitação, e dentro de um ano nós tínhamos um resultado de uma empresa operando o sistema na nossa cidade. E aí a população de Limeira não ficava com essa enorme dívida que foi transferida para ela quando fez a intervenção. Ô Paulo, ainda em relação ao transporte coletivo, uma das primeiras ações do governo do Mário foi reduzir o valor que é pago de subsídio à aviação limeirense. Logo em janeiro, ele afirmou que o valor que era pago durante a sua gestão era ilegal, porque levava em conta o número total de passageiros transportados, não os passageiros pagantes, como previa a lei que foi aprovada pela Câmara. Então, de acordo com ele, a prática era ilegal na sua gestão. Ele diminuiu esse valor para cerca de 500 mil, mas agora, no fim das contas, após a intervenção, ele voltou a pagar o teto do subsídio à aviação limeirense. Só no mês passado, mais de 850 mil foram pagos. Eu gostaria de saber, na sua opinião, a prática é de fato ilegal e, se for, ele está agindo agora, então, de maneira contrária ao previsto na lei? Quando nós fizemos a lei, houve uma emenda do vereador Ronei, e essa emenda causa uma certa confusão na interpretação. Até por conta disso, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública que está tramitando na vara da Fazenda de Limeira. Agora, o que seria a interpretação que estão querendo dar à lei? Quanto mais passageiros, mais subsídio. Quanto menos passageiros, menos subsídio. Gente, isso é completamente ilógico. Quando eu tenho mais passageiros, eu tenho mais dinheiro no sistema. Eu não preciso de mais subsídio. Quando eu tenho menos passageiros, eu não tenho que tirar dinheiro do sistema, porque senão eu quebro o sistema. Entendeu? Então é completamente irreal. Foi uma emenda irresponsável que acabou ficando e para conseguir, naquele momento, aprovar e aí criar essa interpretação. Então, há essa dúvida de interpretação. Agora, eu sustento, tanto que fiz, que não é ilegal, que o correto é da forma como nós estamos fazendo. Se não faz uma lei lá na Câmara dizendo que a chuva não corre mais para baixo da rua, e sim ela sobe a rua, só porque a lei foi feita, isso não é possível. Né? Não dá para revogar a lei da gravidade. Então, o correto é pagar o subsídio. Agora, como eu disse antes, ele não fez planejamento algum, não tem noção do que é sistema de transporte coletivo, nunca estudou o assunto, não se cercou de pessoas que conheciam do assunto, e aí faz aquela bravata, né, que todo mentiroso gosta de fazer. Eu vou acabar com o subsídio, eu vou diminuir o subsídio. Diminuiu no momento e agora está pagando bem mais caro do que estava. Espera aí, então quer dizer que beneficiou a população 3 meses e agora vai prejudicar ela por 4 anos? Né? Então isso é de uma irresponsabilidade que eu gostaria que o Ministério Público estivesse atento a essa questão também, para saber quem efetivamente está causando prejuízo ao erário público, ao dinheiro da população. Muito bem, nós conversamos então com o ex-prefeito de Limeira, Paulo Radiche. Paulo, obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos. Obrigado a você. E, Caio, dá uma olhada em todos os segmentos da prefeitura. Pode ir da saúde, da educação, da segurança, do planejamento urbano. É só ver o que está funcionando melhor de 1 de janeiro para cá. E vocês vão chegar à conclusão que a cidade piorou e muito. E, infelizmente, vai piorar mais, porque esse pessoal não tem capacidade para fazer gestão. Um grande abraço. Um abraço, Paulo. Muito obrigado. 1h17. Os discursos são mais ou menos em uníssono, né? Tanto do Silvio Félix quanto do Paulo Radiche. Cada qual tem uma linha, um jeito de falar, um jeito de se expor, um temperamento. Mas ambos criticam muito a gestão, que não era esse o assunto, né? Não era falar da gestão Mário, da gestão, né? Como um todo, mas a intenção era falar do transporte coletivo. Ambos fazem críticas muito duras a como isso transcorreu, Nani. E o que me preocupa, e eu realmente acredito nisso, é que vai sobrar uma bucha, mais ou menos daqui a alguns anos, para o erário público.
para o município de Limeira. Talvez não mais para o Mário, porque isso deve demorar 30 anos, talvez 40 anos, né? Como essa questão do Horto, que foi começada no governo Jurandir Paixão. E se arrasta até hoje sem solução. Né? Em 1980 e qualquer coisa. Então pode ser que daqui a 30 anos ou daqui a 40 anos, nessa justiça morosa do Brasil, exploda mais uma bomba para o município pagar, e não vai ser o prefeito Mário que vai pagar, porque daqui a 30 anos possivelmente ele não seja mais o prefeito. O Caio, sabe o que leva, no caso, os cidadãos, os ouvintes a acharem, né? Ah, mas esse aí tá falando mal e não tem moral, enfim. É porque, na verdade, isso eu tava pensando nisso agora. Eu acho que eu nunca vi, e acho que as duas opiniões têm que ser respeitadas, tanto do Silvio quanto do Paulo, falaram muito bem, mostraram conhecimento na causa. Mas é que a gente nunca vê quando um ex falar bem do atual, né? Sim, a não ser que seja do mesmo grupo. Mas então, talvez por isso que... E mesmo quando é do mesmo grupo, né? A gente vai lembrar do Pedrinho e do Pejon, dá uma tacadinha, pois assim, né? O Pejon ficou na prefeitura, o Pedrinho saiu da prefeitura para ser candidato a deputado e nunca mais se entenderam, né? E eram prefeito e vice. Porque todas essas pessoas permanecem na política e sempre querem voltar, então acabam fazendo essas críticas. Mas acho que tanto o Silvio quanto o Radiche, é claro, né? Falaram do Mário, falaram de outras áreas e tal. Mas assim, em relação a números, ao contrato, a informações, trouxeram, né, esses dados pra gente. Não foi só aquela coisa de ficar xingando só, enfim. É possível que não estejam totalmente certos, mas é fato que não estão totalmente errados. Pelo menos assim, tanto Silvio quanto o Paulo rechaçam a intervenção. Então, isso a gente pode falar que os dois foram na mesma linha. Só que o Silvio ontem falou que deveria prorrogar por 8 anos. E o Paulo já falou, não, mas teria que fazer um emergencial. É claro que a empresa aceitaria, enfim. Isso a gente não sabe como é que de fato transcorreu. Mas eu acho que os dois têm a mesma opinião em relação à intervenção. Acho não, têm a mesma opinião. Infelizmente, o que eu falei ontem a respeito do Félix, eu repito hoje também em relação ao Radiche. Também tem muito conhecimento na causa. O Mário, eu achei o Radiche estava calmo hoje, assim, calmo, né? Mais calmo que o habitual, né? Exato, estava mais calmo que o habitual, falou com ponderação. Esporte, né? Emagreceu, tá nadando, tá mergulhando, andando de bicicleta. Ele achei ele zen hoje. Tá ficando mais zen. Pois é, foi zen, mas mesmo assim fez algumas críticas duras ao Mário. Em certo momento chamou ele de mentiroso em relação à questão do subsídio. Então foram críticas pesadas. Mas em relação ao transporte, ele tem informações, ele tem conhecimento a respeito do assunto, assim como o Félix também conhecia toda a legislação em relação a isso. Mas o Mário, nós nunca ouvimos ele falar detalhadamente sobre essa questão. Geralmente quando a gente pede... supõe que ele tenha também conhecimento. A gente supõe, né, que ele tenha, técnico, mas a gente não tem como afirmar, porque todas as vezes quem fala é o Dr. Daniel, que é responsável pela parte jurídica, é o secretário de assuntos jurídicos da prefeitura. Então, poucas vezes o Mário se manifestou sobre o assunto, a gente não sabe se ele está tão bem informado. Falar, né, Tayla? A gente fez o pedido, viu, Caio? A prefeitura diz que está... Não, e retornaram assim, estamos vendo esta demanda, então já estão sabendo. Mas acho que é muito importante que o Mário fale, até pra gente aqui, pra encerrar, né, esse ciclo. A semana toda nós falamos dessa questão, ele apanhou bastante dos adversários. Foi começada por uma matéria da Gazeta de Limeira no domingo, né? Então, acho que é interessante que ele também faça o contraponto e explique, né? Eu acho que o Mário, né, ele não vai bater tanto quanto os dois, é outro estilo, mas eu acho que ele tem que falar amanhã no programa. Eu sinceramente não sei o quão pressionado está o Mário. E quando Aliás, eu vou tomar um maior cuidado em usar esse exemplo, porque eu não estou me referindo ao Mário nem como um gatinho, nem como um tigre. Mas quando você pressiona um gatinho no canto de uma parede, ele vira um tigre. Então, eu não sei. Ele ataca. Ele ataca para se defender. Né? Então, eu não sei qual é o estado emocional do Mário, eu não sei o quão pressionado está o Mário, mas eu fico com a impressão de que o Mário não sabe o que fazer. Com essa impressão eu estou. Né? Aliás, certamente ele está pressionado, certamente ele não imaginou que a coisa fosse tão complicada quanto é, certamente ele deve estar tendo dificuldades para dormir, né? Porque ele deixa a vida empresarial e vai cuidar de uma cidade. Por maior que seja a empresa dele, hoje ele cuida de 7 mil funcionários e dos problemas de 300 mil limeirenses. É diferente, é muito mais complicado. Então, certamente ele está pressionado, certamente ele está dormindo mal, né? Certamente ele fica o tempo todo pensando em soluções, mas acho que é muito provável que não as tenha, principalmente nessa questão do transporte coletivo.
A impressão que a gente tem é que ele está numa sinuca de bico, né? Ouvindo os relatos tanto do Paulo quanto do Félix, a gente tem a impressão de que o Mário não tinha outra opção nesse momento a não ser a intervenção. Talvez não tenha sido a melhor escolha, mas ele não tinha grandes opções no momento. Os dois ex-prefeitos falaram, não, por que ele não fez um contrato emergencial? Mas a gente sabe que ele não teve essa opção. Coisa, né? Exato. Fazendo a intervenção, mas ele não teve a ressalva. Ele traz o problema para dentro da prefeitura. Isso eu acho que é a parte principal das duas falas. Mas, Caio, a gente também tem que levar em conta que é muito fácil você opinar sobre um assunto você não estando lá com a caneta, né? Então, talvez seja... o Mário, eu acho assim, quando ele decidiu pela intervenção, eu acho que ele estava certo disso. Não acho que ele foi lá, gente, vamos intervir. Não, já discordo de você. Eu acho que agora que ele viu... Sugestão, me ajude a lembrar do Daniel nome de Campos. dele. Não, do Sinitru, do Walter, do né? Walter Barbosa. Do Walter. Eu pode ser. acho, pelo que eu entendi, pelo que eu pude apurar, que a intervenção foi uma sugestão do Walter. Esqueci o sobrenome do Walter. Walter Barbosa, do Sinitru. Eu acho que ele optou pela intervenção porque achou que aquilo era o melhor. Agora, concordo com você. O melhor ou a única saída para Leônimo. Agora, foi chegando a papelada, foi chegando a dívida. Aí, decisão da justiça mandando pagar gratuidade, apreensão de ônibus. Aí, agora eu acho que o bicho pegou mesmo. Que eles estão naquela... Sabe naquela inércia? Sabe assim, falou, puxa vida. Então, acho que tá nesse pé, como você falou. Uma situação assim, será que vai ter colapso? Será que não vai? Será que amanhã a Limeira amanhece com ônibus ou não? Acho que tá nesse pé. Acho que o Mário, infelizmente, não tem grandes opções nesse momento. E, realmente, tem o ditado que fala que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, é fácil agora os ex-prefeitos criticarem e falar que fariam outra coisa, mas só ele sabe o que ele poderia fazer no momento para não tirar os ônibus das ruas, sai, né? Essa licitação que não sai. É isso que eu não entendo. O aluno não passa de ano na prova final. Na minha época eram 4 bimestres. O aluno passa de ano nos 3 primeiros bimestres, não é isso? Você faz a média do primeiro bimestre, segundo, terceiro, e aí no quarto você vai lá para passear. Pelo menos a minha vida inteira foi assim, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, e no quarto você vai lá para passear. Ou então você vai para recuperação e dá um jeito de passar, né? Um time de futebol não ganha um campeonato na última rodada ou não deixa de cair na última rodada. Isso é conversa mole. O time caiu na última rodada. Não, o time caiu em todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Mário Botiol é a mesma coisa. Ele decidiu a intervenção aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Sim. Ele não discutiu isso com o tempo, né? Então, aí me parece um erro crasso não ter pensado nessa possibilidade, não ter discutido isso com antecedência, porque ele poderia, sim. Se o Mário Botion tivesse a convicção de que ia intervir na empresa, ele podia, entre aspas, obrigar a aviação limeirense a renovar o contrato por 1 ano. Aí tem razão o Paulo Radich. Olha, se vocês não renovarem por 1 ano, eu vou fazer uma intervenção. É evidente que a empresa renovaria o contrato por 1 ano. Eu acho que o maior erro do jogo político. Eu acho que o maior erro faltou jogo político, né? Também acho, mas eu acho que o maior erro ainda, além da intervenção, Caio, é não ter sido aberta essa licitação. Meu Deus do céu! Coloque esse edital, abre essa licitação, essa história de plano de mobilidade. Até acho, eu concordei com o plano, acho que a cidade mudou. O Silvio Félix falou ontem assim, não precisa de plano, as linhas estão lá, os pontos de ônibus estão lá. Acho que não é bem assim. A cidade mudou, a cidade cresceu, tem linha muito lenta. Até porque é algo que vai contemplar o futuro melhorar. Também, a longo prazo, são anos de contrato. Mas, gente, né? se ele visualizou que já está nesse ponto, esse plano de mobilidade não sai, abre essa licitação, gente. Ele podia ter aberto a licitação logo no começo do governo e não a fez. Exato. Né? E não o fez. 1h27, eu vou chamar a Ana Paula Rosa agora, é isso? Boa tarde, Ana Paula Rosa. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Educadora Meio-Dia. Hoje, às 6h30 da tarde, vai acontecer uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir a gratuidade no transporte coletivo dos deficientes físicos. Eu estou ao lado da dona de casa, Rosana Mendes de Levedove. Ela tem uma filha autista de 8 anos. Eu gostaria de perguntar, então, a rotina dela. Você falava para mim que ela pega muito ônibus porque ela faz diversas atividades. Relata isso. Boa tarde. Oi, boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Bom, a utilização, no meu caso, é assim. Minha filha tem fono, tem psicóloga, tem TO. Então, assim, uma passagem por dia que foi liberado por esse projeto de lei do prefeito é muito pouco, muito. E se o seu filho precisar de um pronto atendimento no dia, como que a gente vai fazer? E tem também a questão das atividades culturais, né, que você me falava.
Isso. No projeto, o prefeito fala que só pode ter 2 passagens por dia e de semana. No final de semana não vai poder ter. Então, qual a parte cultural que está tendo para esse deficiente, né? Então, a gente vê muitos erros nesse projeto que o prefeito fez, que vai ser falado hoje na Câmara. Em relação aos cadastramentos, né? Você disse que está suando a camisa para fazer. Já foram 3? O primeiro cadastro que foi feito na aviação, a gente tem que fazer um agendamento de 3 meses, pelo menos. Vai lá num sábado na prefeitura, 6 horas da manhã, fica na fila e passa por um perito que era da empresa, né? A gente fez todo esse processo e depois de uma semana eles verificam se você tem direito ou não. Com o cancelamento, a gente teve que ir lá de novo no Ceprosom, fazer todo o cadastro, enfrentar a fila, depois ir lá no CIT, fazer novamente o cadastro, enfrentar a fila de novo, e agora está falando nesse projeto que a gente vai ter que ir de novo para fazer esse mesmo cadastro, para comprovar a necessidade. Então, é um absurdo isso, porque a prefeitura já tem o nosso cadastro lá. E precisa comprovar também a necessidade de um acompanhante? Isso, no projeto está falando que tem que estar previamente cadastrada, você tem que levar lá e provar a necessidade. Mas eu não conheço qual criança com 8 anos que pode pegar um ônibus sozinha, sem acompanhante. E você disse também que teme pelo futuro da sua filha, né? Porque quando ela for trabalhar, tem uma cota para deficientes em várias empresas, aí ela vai ter que pagar, né, a tarifa dela, porque é uma pessoa que trabalha e é deficiente, tem que pagar. Então, o próprio secretário da Mobilidade Urbana, Rodrigo, ele falou que as empresas teriam que ficar com esses funcionários, com essa cota de deficiência, né? Mas eu te pergunto, uma empresa já é difícil dela contratar um deficiente, porque ele não vai ter o mesmo rendimento que uma pessoa que não é, né? E não tem a sua dificuldade. Então, você acha que eles vão contratar e ainda mais pagar o vale-transporte? Eu temo sim pelo futuro da minha filha, eu queria sim mais que ela tenha um futuro melhor, né? Mas aqui na cidade a gente vê que nem terapia não tem. No próprio projeto do prefeito, ele fala que tem que ter 90 dias um laudo médico. Fala para mim, qual médico que tem na prefeitura que dá esse laudo de 90 dias? Um laudo, na verdade, ele não, se for ver bem, ele nem tem validade. Se tiver, é no mínimo 1 ano de validade. Eles estão falando que você vai ter que provar a cada 90 dias para poder validar o seu vale-transporte, provar qual médico vai em 90 dias fazer um laudo. Não tem na prefeitura. Eu fico pensando assim, o prefeito fez esse projeto, só que para ele ter feito esse projeto, ele deve ter tido toda uma estrutura para provar que isso daria certo. Eu gostaria que ele mostrasse, então, qual médico que vai fazer esse laudo em 90 dias, que nem neuro na prefeitura a gente não tem. Como que vai fazer esse cadastramento das pessoas que têm deficientes, que não podem quase se locomover? Como que vai ser feito? Qual é o estudo que foi feito? Então, eu sinceramente, esse projeto, ele decepciona mais uma vez. Nós recebemos informações pelo Facebook de algumas cidades que tem até a parte cultural, que além do Vale Transporte, o que eles estão fazendo? Eles estão apoiando que os deficientes tenham inserção na sociedade, que eles tenham todo um amparo para poder estar fazendo, indo no teatro, indo no cinema, totalmente gratuito, para justamente fortalecer, para melhorar esses deficientes. E o que a nossa cidade está fazendo? Está tirando o Vale Transporte, estão chutando cachorro morto. É um absurdo, a gente tem que ir lá e falar que precisamos. Nós temos um caso aí de mães que estão com câncer, que precisa fazer hemodiálise, que precisa fazer transfusão de sangue, e tem que levar o filho deficiente. Como que vai fazer com 2 transportes? Aonde que o prefeito tirou que isso só dá? Fala para mim. E, Rosana, você tem ideia do número de mães que irão, então, participar desta audiência? Nós fizemos uma solicitação para todas as mães, nós fizemos vídeos no Facebook, nós colocamos no Clube da Luluzinha, em todos os lugares que você imaginar, enviamos via WhatsApp para muitas pessoas. A gente espera, sim, um número grande de pessoas, independente de ter deficiente ou não, mas que apoie a causa, porque é o que eu sempre falo, hoje são os deficientes, mas esses dias não teve dos estudantes, então vamos se unir, vamos todo mundo junto, para estar lá, para poder bater de frente, porque os vereadores estão lá para isso, eles querem ajudar. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é estar lá e pressionar o prefeito a mudar esse projeto, que não tem nem cabimento esse projeto.
Então essas são as informações da dona de casa, Rosana Mendes, Delivery do Ouve. Muito obrigada pela entrevista. Então hoje, pessoal, 6h30 da tarde na Câmara, eu peço para todo mundo ir, vamos estar juntos, gente, vamos pressionar, vamos melhorar aí nossa cidade. Ressaltando em Caio que hoje às 6h30, a audiência pública para discutir o transporte coletivo gratuito para deficientes será aberto ao público e as pessoas que participarem também poderão falar, terão 2 minutos cada um. Ana Paula Rosa, para o Educadora Meio-Dia. O Educadora Meio-Dia, que é um oferecimento da Alecardo, Alexandre Ricardo, alecardo.com.br, que compra papéis velhos em geral, que você, minha amiga dona de casa, deixa acumulado aí no fundo do quintal da sua casa. A Alecardo compra papéis, livros, revistas, jornais velhos, papelão, garrafas PET. A Alecardo compra, recolhe tudo e você reforça o seu orçamento mensal. A Alecardo atende pelo telefone 3404-9393, 3404-9393, ou então no site alecardoalexandrericardo.com.br. O Café Kill é o café mais gostoso do Brasil. E a Engep anuncia ainda a lotes do Terras de São Bento II, um novo conceito de cidade dentro da nossa cidade de Limeira. Chico Mineiro, trabalha um pouco, Chico Mineiro. Estou falando desde 10 para meio-dia. Fala um pouquinho, Chico Mineiro, do despachante Novo Mundo, a 1h34. Despachante Novo Mundo, excelente atendimento, confiabilidade e segurança de vários anos de mercado. Licenciamento, transferência, primeiro emplacamento, renovação da sua CNH e comunicação de venda, tudo isso com parcelamento e até 12 vezes no cartão ou no cheque. Faça uma visita e descubra as vantagens e as facilidades para deixar sua moto, carro ou caminhão com a documentação em dia. Rua Luiz Pântano, 578, Parque Novo Mundo, em frente à Igreja Menino Jesus. Telefone 19-3442-8027 ou chame via WhatsApp 19974080825. Despachante Novo Mundo. 1h35. A Clínica Arcaro apresenta um tratamento ortodôntico, um tipo de tratamento ortodôntico dos dentes, que não é caro nem é complicado. É diferente na Clínica Arcaro. O atendimento é rápido e o tratamento é inovador. E o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. São 5 consultórios em Limeira, com especialistas em aparelhos, estética, implantes, prótese, clínica geral e tratamento de canal. Conheça a Clínica Arcaro e descubra o que a Clínica Arcaro pode fazer por você. Na internet, Clínica Arcaro, são 2 As, tá bom? clinicaarcaro.com.br. Você pode marcar uma avaliação gratuita também pelo telefone 3442-6928. 3442-6928, Clínica Arcaro. Todos os sorrisos em um só lugar. São 5 clínicas em Limeira. 21 13 50 20. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? José Ivaldo, aqui de Santa Lália. Perdão, eu não entendi seu nome, meu amigo. Como é que é? José? Ivaldo. Nivaldo. Pois não, meu amigo, pode falar. A mulher estava reclamando do vale, dos passos de ônibus do deficiente. O prefeito, eu moro aqui em Santa Lália, aqui da Secap. Aí ontem eu fui no postinho marcar um clínico geral, não tinha. A menina mandou voltar agora de 1 hora, voltei agora de 1 hora. Cheguei lá, não tinha médico de novo, tinha, mas não tinha mais vaga. Fui marcar com a menina falou que não tem vaga para marcar a hora, nem para o final de ano mais. Eu também sou deficiente. Ele cortou o passo de ônibus, só tem 2 passos agora. Eu fui nessa capa, voltei para casa agora. Aí agora, se não tiver dinheiro, eu ganho o salário mínimo só, não tiver dinheiro, agora não posso voltar nem na Santa Casa para fazer passar pelo clínico, pegar remédio para pressão alta. Tá difícil. Nivaldo, eu vou pedir, por favor, para que você deixe todos os seus dados, tá, ela, para que nós possamos fazer com ele o repórter cidadão. Para que nós possamos entender. Você é deficiente, foi ao posto de saúde, não foi atendido, voltou mais uma vez e agora acabou seu dinheiro. Você não tem mais dinheiro para ir e também não tem mais o passe gratuito que tinha antigamente para usar, para se transportar até lá, não é isso? Ele cortou, só agora só vai e volta só. Faz 22 anos que eu tenho a carteirinha. Desde 96 eu tenho a carteirinha deficiente. Agora mandou recadastrar, foi recadastrar, quando recadastrar, cortaram. Sábado, domingo eu não ando mais.
Aí eu fiquei enrolado agora com os prefeitos. Eu vou ter essa peste desse prefeito esse ano, não é que? Tá bom, meu amigo, fica aí na linha, tá? Ela já vai conversar com você para encerrar esse bloco do programa. Nani, isso é só Caio. por isso que eu continuo fazendo um programa de rádio, viu? De vez em quando a gente é ofendido aqui, houve desaforo, né? As pessoas nos ofendem, mas é só por isso que eu continuo, para tentar ajudar a quem precisa ser ajudado. Olha a situação desse senhor. Esse senhor não é um malandro, Mário Botion. Esse senhor não é um sem vergonha, Mário Botion. Esse senhor não é um aproveitador, Mário Botion. Esse senhor está reclamando desta loucura que o senhor está fazendo, de cortar a gratuidade por deficiente e, mais do que isso, está reclamando da saúde que o senhor oferece ao povo. Da saúde que o senhor oferece ao povo pobre. Porque o rico que gosta do senhor, que te apoia, que anda de carrão, que mora em casona, que viaja para Nova York no fim do ano, que viaja para Riviera no começo do ano, o rico não precisa do apoio da Prefeitura Municipal de Limeira. Caio, concordo com você. É uma situação dramática a dos deficientes de Limeira. Olha só, agora eu acho que está nas mãos da Câmara, porque o projeto do prefeito já está na casa, já é totalmente restritivo, então a gente espera que a Câmara não vote o texto da forma que está. Hoje vai ter uma audiência pública, como a Ana Paula acabou de trazer a informação, é importante que a população compareça, que os pais dos deficientes ou os próprios deficientes que conseguirem também compareçam para fazer força aí, porque é só com a voz, com o povo gritando, é que talvez haja uma sensibilidade. Ô, Mário, vai penalizar pobre, Mário? Vai penalizar pobre? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com essa loucura. Tira esse projeto da Câmara. Dá um jeito. Encontre uma saída criativa. Agora você está penalizando o pobre e deficiente. Quer dizer, não bastasse toda a dificuldade que o deficiente tem, que os familiares têm, ainda que tenham recursos financeiros, você está penalizando o pobre deficiente. 1h40, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Educadora. Galera, como eu tava falando, o próximo presidente do motoclube tem que ser durão. Eu ganhei o campeonato de queda de braço. Eu já carreguei a moto nas costas por 5 quilômetros. E eu já fiz exame de próstata 2 vezes. Preconceito e saúde não combinam. Fique em dia com seus exames e seja seu maior aliado no combate ao câncer de próstata. Sacou? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Especial Eu Amo a Minha Casa da Casas Bahia. Prepare sua casa para o fim do ano. Tem muita oferta e você começa a pagar só com seu 13º. E mais, dá para parcelar suas compras em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Prepare uma mesa linda para as festas com um faqueiro Tramontina novinho. Sai a partir de R$ 29,90 à vista. É isso mesmo, só R$ 29,90 um faqueiro Tramontina. Aproveite seu PIS Pazep. Especial Eu Amo a Minha Casa da Casas Bahia. Na loja, no site, no celular. A casa é sua. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Gente, meu marido Daniel, o Poupa está aqui de casa. Ele diz pra passar só quando tem muita roupa acumulada. Só usa lâmpadas econômicas e evita qualquer desperdício. Pare com isso, mamãe. Você também. Poupa está é você. Agarre essas dicas e fique de olho nas bandeiras tarifárias da conta de luz. Quando economiza junto, a gente economiza mais. Família inteligente, consumo consciente. E aí, quem é o Poupa está da sua casa? Saiba mais no poupestar.com.br, uma campanha da ANEL e da Abrad. Educadora. Novembro é o mês do Black Friday na Havan. Aqui é promoção de verdade. Confira as ofertas de artigos natalinos para deixar sua casa linda para o Natal. Árvore de Natal de 1,5 m de altura de R$ 89,90 por 10 vezes de R$ 4,99. Tubo com 14 bolas de 4 centímetros por apenas R$ 6,99. E ainda toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a 104ª Havan em Porto Belo, Santa Catarina.
Você está convidado para visitar o novo Senai de Iracemápolis, dia 11 de novembro. Vamos inaugurar a escola e abrir as portas para você conhecer nossos cursos e equipamentos e bater um papo com alunos e professores. Vai ter orientação profissional e uma palestra sobre Indústria 4.0. Um encontro inspirador que pode definir sua carreira. É nesse sábado, 9 da manhã, no Senai da Rua Camilo Ferrari, 765, no Distrito Industrial. Educadora. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. Você já está sabendo da novidade? Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto, do grupo canadense Brookfield, e agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou? É que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Precisa fazer a manutenção do seu automóvel, do seu carro? Procure a Comendador Pneus, onde você encontra tudo que precisa para deixar seu carro em ordem. Pneus, rodas, reformas de rodas, alinhamento, balanceamento, freio, suspensão, tudo isso com alta qualidade e preço justo. Faça um orçamento na Comendador Pneus e pague somente pelo serviço que for realizado. Fale com o Zé ou com o Rafael, que farão um ótimo negócio para você. Comendador Pneus, Comendador Agostinho Prada, 2366, Jardim Maria Bush Modenês. O Facebook é Facebook, né? Você entra no Facebook e digita Comendador Pneus. O telefone é o 3442-0115. Notas rápidas para encerrar o programa. O prefeito Mário Botion não sancionou a própria lei, Dani Camargo. Pois é, Caio, fatos inéditos aí na política de Limeira. Bom, eu digo inédito porque eu não me lembro, como jornalista, disso ter acontecido, né? No máximo, o prefeito ter vetado uma lei, mas o fato é que a regulamentação do Uber, que foi um projeto do próprio Mário, deveria ter sido sancionado, né? Sancionada esta lei há pelo menos 15 dias após o autógrafo, né? Após a aprovação da Câmara. Ele não o fez. Alegou que estava aguardando aí as votações em nível federal a respeito disso. Bom, o que a lei diz? Quando um prefeito não promulga, não sanciona uma lei aprovada pela Câmara, cabe então ao presidente da Câmara fazer isso. Então, a lei hoje do Uber foi sancionada pelo José Roberto Bernardo, está no Jornal Oficial de hoje. Boa tarde, Caio. Eu sou a Joana do Campo Belo. Cadê os bocamoles que iam melhorar tudo? Ela cita dois nomes aqui, eu não vou citar os nomes de ninguém. A Priscila Pires, mas obrigado, Joana, pela participação. Boa tarde a todos, é muito triste ver como encontra-se a nossa cidade. Parabéns a vocês da Educadora, um forte abraço. A Maria Inês manda um áudio aqui, vamos ouvir o áudio enviado pela Maria Inês nesse final de programa. Eu concordo com tudo que o Radij disse, principalmente quando ele disse que o Mário Botion está mal assessorado. E ele está mesmo. Tanto em todos os aspectos lá da prefeitura, principalmente com aquele chato secretário da saúde, que ninguém suporta mais. Tchau, um beijo. Tá muito bem. Um ouvinte que me chama sempre de Bruno aqui,
Mas tudo bem, pode me chamar de Bruno. É o Wagner Gomes da Vila Pisa. Aliás, o Naldo Dias foi a um sapateiro outro dia e me disse que o sapateiro é ouvinte do programa, o sapateiro do Naldo Dias, e que mandou me perguntar do Romero do Corinthians, que eu tanto critico, né? Mas eu esqueci o nome, me fugiu o nome agora do sapateiro do Naldo Dias. Deve ter tantos sapateiros em Limeira, né? Você, meu querido amigo, ouvinte do programa Sapateiro do Naldo Dias, sinta-se abraçado. Eu continuo achando que o Romero deve ser corintiano assim como eu, né? Que o Romero não joga nada. Mas eu vou lembrar o seu nome para cumprimentá-lo nominalmente. Sou ouvinte da Educadora, ouvi a reportagem do Silvio, para mim foi perfeita e produtiva. As críticas são de pessoas que não têm visão do problema do transporte coletivo aqui em Limeira. É o Wagner Gomes da Vila Pisa. Caio, pode entrevistar os prefeitos, mas quando se fala em Silvio Félix, ele carrega mais do que isso, é um ex-prefeito que tem uma carga negativa e isso pega mal para uma empresa como a Educadora, com essa credibilidade. O Matheus que participa, obrigado Matheus pela participação. Concordo sim, pois é um meio de explicar o tamanho da caca que deixaram os ex-prefeitos e o atual nos últimos tempos. É o José Aparecido da Praia Grande. Eu não sei se é Praia Grande de Santos ou se é Praia Grande, a cidade Praia Grande, né? Tem uma cidade chamada Praia Grande, tem a Praia Grande em Ubatuba, né? Acho que deve ser a cidade Praia Grande, né? Não o nome da praia. O Gustavo me manda um dado aqui. De onde vem esse dado, hein, Gustavo? Como? Fala no microfone para eu entender melhor. Da pesquisa de hoje sobre entrevistar os ex-prefeitos ou não. Mas as pessoas responderam por onde? Esses dados que vocês estão falando aí no WhatsApp mesmo. Ah, tá bom então. São 96... É isso mesmo? Ah, não, perdão. É isso mesmo. 9 pessoas disseram sim, agora sim. E uma pessoa disse não. Né? Porque eu estou atendendo uma a uma, não é? O Fábio do Centro disse que não devo ouvir, não acrescenta em nada, visto que nenhum deles assume os erros que tiveram. Se fossem tudo isso, a cidade estaria uma maravilha. Opinião do Fábio do Centro. O colóquio foi show, as pessoas gostam quando eu brigo com o Ivan. Diz aqui o Anderson do Nova Suíça. A Solange Camurci, boa tarde pessoal, acho que deve entrevistar sim. Boa tarde, eu acho que deve falar sim com os ex-prefeitos, é a Áurea do Jardim Colonial. A Lúcia Alves Ferreira, sou totalmente favorável, afinal de contas a emissora deve continuar fazendo entrevistas com todos. O que mais que tem aqui para eu reproduzir? Boa tarde, Caio, tem que ouvir os ex-prefeitos, diz a Alessandra da Vista Alegre. E por fim, você deve sim entrevistar homens e mulheres, diz aqui, eu já havia dito inclusive a opinião dele, o Lamparina. A Gislaine do Nossa Senhora das Dores queria que eu trouxesse de novo o Silvio Félix. A Clarice, eu admiro você falar a verdade, tem que dar oportunidade a quem quiser falar. Na verdade, esse senhor é bem inteligente. Diz aqui a Clarice, que participa do programa. Muito obrigado a todos pelas participações, concordando ou não com o que nós fizemos aqui no programa de ontem. Até amanhã, Taila. Até amanhã, Caio. E amanhã, Nani, nós aguardamos que o prefeito atual, Mário Botion, fale ao programa, não é? Com certeza, Caio. Vamos fazer os sorteios dos ingressos amanhã, que já estamos em cima do horário, mas... A resposta deve vir hoje à tarde, né? Que o prefeito venha, ou pelo menos fale pelo telefone com o nosso programa amanhã. Vamos aguardar. Até amanhã, Caio. Fiquem todos com Deus. Na sequência, o Padre Marcelo apresenta o seu programa. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Tchau, pessoal.